A Antártica é um lugar único e estranho na Terra. Talvez até o mais estranho. Essa região localizada ao norte da Terra é coberta de gelo e tem condições ambientais muito severas. Os animais que vivem lá, como ursos polares, pinguins, focas e lobos do Ártico, desenvolveram adaptações para sobreviver nessas condições extremas. No entanto, a Antártica guarda muitas outras surpresas, desde misteriosas descobertas alienígenas até bolos perfeitamente preservados por mais de um século. Este artigo apresenta 15 descobertas fascinantes que podem mudar nossa compreensão da história e da própria vida. Número 1. Monte Erebus. O Monte Erebus, um vulcão único da Antártica, ele é considerado um dos poucos lagos de lava duradouros na Terra. Abrigando um lago de lava em sua cratera principal, embora as erupções do Monte Erebus frequentemente liberem a lava e cinzas vulcânicas na área circundante, a composição da lava é diferente da encontrada em qualquer outro lugar do planeta. De fato, os estudos demonstram que a formação magnética e a composição da lava são únicas. Isso a torna um assunto de pesquisa interessante para os cientistas que tentam entender a complexidade geológica da Terra. O Monte Erebus está localizado na Ilha Ross, e recebeu esse nome em homenagem ao Erebus, o navio de explorador Capitão Ross. Ele é um dos 3 vulcões da ilha e o único ativo. As erupções do Monte Erebus costumam ser espetaculares, liberando grandes quantidades de cinzas na atmosfera. No entanto, o mais incrível é que o vulcão e seus arredores estão sempre cobertos de gelo, criando uma atmosfera quase irreal, digna de um romance de fantasia. Antes de continuar, recomendo que você se inscreva em nosso canal e ative todas as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Boa sorte pelo resto da semana! Uma descoberta chocante feita na Antártica por uma equipe de pesquisadores em busca de recursos no norte. Usando o radar, eles avistaram uma câmera profunda sob o gelo e, depois de cortar e escavar o gelo, encontraram uma câmera de metal quase hexagonal que exploraram. Em seu interior ficaram surpresos ao descobrir 4 criaturas humanoides deitadas lado a lado, com rostos que pareciam irreais. As criaturas pareciam híbridos entre alienígenas e humanos e pareciam estar em um estado de hibernação. No entanto, o restante da história está envolto em um mistério de especulação. A equipe não compartilhou detalhes de sua descoberta, como se tivesse recebido ordens de uma autoridade superior para permanecer em silêncio. A única coisa que foi liberada é uma fotografia que se tornou viral na internet. É uma descoberta perturbadora que levanta muitas questões. Quem são essas criaturas? Quem as está estudando? Trata-se de um experimento ilegal ou secreto conduzido por humanos? Ou é uma base extraterrestre secreta que está realizando experimentos com híbridos humanos? Não sabemos o que aconteceu após a descoberta da câmera de metal com as criaturas, mas o incidente levanta muitas perguntas e teorias. Número 2. Você sabia que um dos maiores lagos do mundo está preso a 2,5 km sob o gelo? Estamos falando do Lago Vostok, o maior lago subglacial do mundo. Os especialistas estimam que o lago esteja preso sob o gelo de 15 a 25 milhões de anos e que a água líquida ainda esteja circulando por lá. O lago foi visto pela primeira vez na década de 1960 por um piloto e geógrafo russo que notou uma área de gelo liso ao sobrevoar o local. Mas foi somente em 1993 que foi confirmada por meio de imagens de satélite. O Lago Vostok tem impressionante 240 km de comprimento e 50 km de largura, com uma profundidade estimada de 1 km. Ele rivaliza com o Lago Ontário, na América do Norte, em tamanho e conteúdo de água doce. No entanto, a falta de luz solar a 2,5 km abaixo do gelo o torna um dos ambientes mais severos do mundo. A água é lentamente reabastecida pelo derretimento do gelo na superfície, e o calor gemotérmico da Terra mantém a temperatura em torno de menos 3 graus Celsius. A pressão do gelo sobreposto altera o ponto de fusão da água, permitindo que o lago permaneça líquido apesar das temperaturas congelantes. Para a surpresa de todos, a vida encontrou seu caminho, mesmo nessas condições extremas. Milhares de micro-organismos e organismos multicelulares foram descobertos nessas águas, criando um habitat único. Embora saibamos pouco sobre a verdadeira idade desse lago, a maioria de seus mistérios ainda não foi desvendada, além da espessa camada de gelo. Número 3. O maior iceberg atualmente à deriva no Ártico é o A76A. Ele é um dos 3 fragmentos do antigo maior iceberg, o A76, do tamanho do estado de Rhode Island, que se partiu em 3 grandes pedaços em 2021.
O A76A tem 135 quilômetros de comprimento e 26 quilômetros de largura. Por quase um ano, ele viajou quase 2.000 quilômetros sem derreter ou mudar de tamanho. No entanto, o A76A pode chegar em breve ao seu destino, pois as últimas imagens de satélite mostram que ele entrou na passagem de Drake, o que pode ser sua jornada final. A passagem de Drake é uma passagem de água que contém correntes de movimento rápido que ligam o Pacífico Atlântico. As águas mais quentes acelerarão o processo de derretimento do gigantesco iceberg, que então encontrará seu local de descanso final. É um lembrete para que nós, seres humanos, estejamos cientes do impacto do aquecimento global em nosso planeta. Gigantescos blocos de gelos estão se desprendendo das regiões polares e derretendo lentamente para sempre. Não há chance desse gelo ser restaurado naturalmente. Uma vez que eles se foram, não há como voltar atrás. O que resta é um planeta mais quente, possivelmente sem regiões polares. A humanidade será capaz de sobreviver a essas mudanças drásticas? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, só estamos piorando as coisas para gerações futuras. Número 4. O Vale Seco da Antártica, considerado o deserto mais seco do mundo, é um ambiente ideal para preservar animais mortos naturalmente. Os cientistas descobriram múmias de focas com 800 anos de idade nessa região hostil. Embora o motivo de sua presença no interior do continente não seja claro, presume-se que esteja relacionada à procura de alimentos ou a doenças. Mas o mais interessante dessa descoberta é a presença de bactérias e micro-organismos que sofreram mudanças significativas sob o habitat das múmias. Até agora, pensava-se que a evolução e a mudança nessa região eram lentas, mas os cientistas descobriram que esses organismos passaram por mais de 250 anos de mudanças em apenas 2 verões. Os nutrientes e compostos das focas criaram um ambiente único, onde os micro-organismos se desenvolveram. Essa descoberta é uma evidência fascinante da vida em ambientes extremos e nos aproxima da compreensão da vida na Terra por meio dessas múmias de focas de 800 anos. Número 5. Os cientistas sempre foram fascinados pelo planeta Marte e pela sua possibilidade de descobrir sinais de vida passada ou presente lá. A Antártica, por sua vez, é um local de pesquisa único devido ao seu ambiente hostil e isolado, que permite o estudo de fenômenos geológicos e biológicos únicos. Mas e se esses dois mundos muito diferentes estiverem ligados por um mineral raro? Foi exatamente isso que uma equipe de pesquisadores internacionais descobriu ao estudar núcleos de gelo profundos da Antártica. Eles descobriram que a presença de jarosita, um mineral marrom amarelado, que é abundante em Marte, mas extremamente raro na Terra. A jarosita se forma na presença de água, ferro e sulfatos, e geralmente está associada a condições áridas e ácidas. Quando os cientistas descobriram a jarosita em atmosferas de gelo na Antártica, ficaram surpresos ao encontrar um mineral tão raro associado a um planeta distante. Isso imediatamente levantou questões sobre a formação de jarosita em Marte e a possibilidade de encontrar vestígios de vida lá. Embora a jarosita tenha sido encontrada em quantidades muito pequenas na Antártica, ela é abundante em Marte. Ela é frequentemente encontrada em rochas marcianas, onde se forma na presença de água líquida e condições ácidas. A descoberta da jarosita na Antártica sugere que os processos geológicos na Terra e em Marte podem ser mais semelhantes do que se pensava. Número 6. A calota de gelo Ross na Antártica é uma das maiores massas de gelo do planeta. Ela cobre uma área de 487 mil metros quadrados e é a maior camada de gelo flutuante da Antártica. Cientistas de todo o mundo realizaram uma extensa pesquisa sobre essa região gelada para entender melhor seu comportamento e evolução. Sensores sísmicos foram instalados para coletar dados sobre o gelo, incluindo movimentos, vibrações e mudanças de temperatura. Entretanto, a descoberta do estranho som emitido pela calota de gelo foi uma surpresa para os cientistas. Os ventos que sopram sobre a superfície do gelo criaram uma vibração constante do gelo, produzindo um som constante em uma frequência de 5 Hz. Embora esse som seja inaudível para o ouvido humano, é fascinante observar que a natureza produziu um fenômeno tão extraordinário. Além disso, os cientistas descobriram que a frequência e o tom do som variam de acordo com as condições climáticas, fornecendo um meio de rastrear as mudanças na superfície do gelo em tempo real. Essa descoberta inesperada é empolgante porque até mesmo pode ajudar os cientistas a entender melhor as condições do gelo antártico e a prever mudanças futuras. A calota de gelo Ross também é importante em termos de mudança climática global. O derretimento do gelo antártico é uma das principais causas do aumento do nível do mar em todo o mundo. A
Ao compreender melhor o comportamento e as mudanças do gelo nessa região, os cientistas podem prever o melhor impacto das mudanças climáticas na região e no mundo como um todo. Número 7. O último item de nossa lista diz respeito à recente descoberta de um bolo de frutas com mais de 100 anos de idade e que ainda parece cheirar bem. O bolo de frutas foi descoberto no prédio mais antigo da Antártica, uma cabana no Cabo Andari, e foi feito pela imprensa britânica de biscoitos Huntley & Palmers. Acredita-se que tenha sido levado para lá pelo explorador Robert Falcon Scott em sua expedição Terra Nova de 1910 a 1913, embrulhado em papel e tecido. Esse bolo de frutas sobreviveu por mais de um século e em algumas das condições climáticas mais extremas do planeta. Os bolos de frutas são tão populares no Reino Unido hoje quanto eram há 100 anos, e os exploradores dessa região geladas precisam de alimentos ricos em gordura, açúcar e energia. Portanto, o bolo de frutas é o item perfeito para levar com você. É quase inimaginável pensar que um bolo possa sobreviver por tanto tempo e ainda parecer tão fresco e comestível. No entanto, provavelmente não seria aconselhável comê-lo, pois ele pode causar sérios problemas estomacais e até mesmo combater bactérias mortais. No entanto, para a empresa que criou o bolo, isso representa uma resistência notável e uma oportunidade de fazer uma grande publicidade, promovendo o fato de que seu bolo sobreviveu por mais de 100 anos. Isso mostra que a Antártica é um lugar de mistério e maravilha, capaz de preservar não apenas os elementos naturais, mas também os criados pelo homem. A descoberta desse bolo de frutas atraiu a atenção mundial. Número 8. A base russa na Antártica. Todos nós estamos cientes do conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura mais de um ano. Apesar do fato de recursos e forças militares foram investidas nesse conflito, os russos não estão diminuindo o ritmo. Na verdade, eles estão expandindo seu domínio militar no norte e recentemente concluíram a construção de uma base fortificada, que pode acomodar 150 militares, além de várias armas e mercadorias. As regiões polares geladas no norte são perfeitas para testes de armas e uma boa fonte de recursos. De fato, 20% do PIB da Rússia vem da região do Ártico, uma parcela que deve aumentar ao longo dos anos. Além disso, os especialistas da OTAN dizem que o norte é a distância mais curta entre a Rússia e os Estados Unidos, e isso poderia ser um movimento estratégico para obter melhor posição em relação aos Estados Unidos. A construção da base começou em 2013 e foi concluída em 2017. Parece que nenhum custo foi poupado, e mesmo agora, enquanto estão em guerra, os russos continuam a investir na expansão de seu território ao norte. A guerra certamente teve um impacto na economia russa, mas até agora apenas o exército foi envolvido. As forças navais ainda estão completamente intactas. As guerras nunca são boas e esperamos e oramos para que elas deixem de existir. Mas à medida que elas continuam, fica claro que a força russa está longe de estar exausta e pode estar pronto para fortalecer ainda mais sua frente ao norte. Número 9. Em fevereiro de 2023, uma equipe de cientistas fez uma descoberta notável na Antártica: 5 novos meteoritos, um dos quais foi o maior já encontrado no continente, pesando cerca de 17 libras, ou pouco mais de 7,7 quilos, e aproximadamente do tamanho de um melão. Embora os meteoritos não caiam principalmente na Antártica, eles caem igualmente em todo o mundo. Entretanto, devido ao fundo branco e nevado da Antártica, eles são muito mais fáceis de serem vistos, a menos que tenham derretido sob a neve. Por esse motivo, a Antártica é um destino privilegiado para cientistas em busca de meteoritos. Os cientistas exploraram a Antártica durante o mês, usando satélites e outros equipamentos, na esperança de encontrar novos meteoritos. Graças à sua perseverança, eles finalmente conseguiram encontrar 5 meteoritos, um dos quais pesava 7 libras e outros 4 eram muito menores. Os meteoritos podem ser difíceis de distinguir das rochas comuns, mas sua densidade mineral é geralmente muito maior, fazendo que pesam muito mais para seu tamanho. O estudo dessas espécies extraterrestres nos dá uma melhor compreensão do espaço e de sua formação, fornecendo atmosferas de elementos e compostos do espaço que nos ajudam a entender o vasto e misterioso universo. Meteoritos são pedaços de rocha ou metal que se desprendem de asteroides ou cometas que orbitam nosso sistema solar e se chocam com a Terra. Isso pode parecer um pouco assustador, mas na verdade é um fenômeno perfeitamente normal e os meteoritos não são perigosos para os seres humanos. Na verdade, o estudo dos meteoritos pode nos dar uma visão da história do nosso sistema solar,
e nos ajudar a entender melhor a composição dos asteroides e cometas. Isso, por sua vez, pode nos ajudar a entender melhor a história do nosso planeta e seu ambiente, além de nos preparar para a possibilidade de um impacto de um meteoro gigante. Número 10. Os cientistas descobriram o que acreditam ser o esperma mais antigo já encontrado. Eles encontraram esperma com 50 milhões de anos, superando em 10 milhões de anos o recorde anterior. Embora não tenham certeza a qual animal pertencia, com base no ovo fossilizado que o continha, eles especulam que pertencia à família Aquela, um grupo de animais que incluem criaturas como minhocas, sanguessugas e outros animais de tecido mole. Esses animais raramente são fossilizados por causa de sua pele macia e geralmente se decompõem completamente. Isso dificulta para os cientistas o estudo de sua evolução, pois os únicos vestígios que deixam são as cascas dos ovos, que são muito mais duráveis do que as próprias criaturas. De fato, a maioria dos animais dessa família é hermafrodita, o que significa que uma única criatura libera tanto óvulos quanto esperma. A descoberta desse esperma fóssil ajudará os cientistas a descobrir mais sobre essas criaturas, além de dar a eles uma ideia melhor de como era a vida naquela época. Foi uma época em que os primeiros cavalos, ovelhas e rinocerontes começaram a aparecer, mas sabemos muito pouco sobre todo o processo. É notável como o gelo antártico pode preservar as coisas por milhares de anos, guardando-as cuidadosamente para que possamos descobri-las milhares de anos depois e entender melhor a vida que existiu no passado. Número 11. Svalbard, a mais setentrional das colônias terrestres, é um pequeno vilarejo que abriga cerca de 2.500 pessoas e é um destino obrigatório para turistas em busca de aventura. A região de Svalbard é considerada um deserto ártico devido às rochas, ao gelo e às montanhas ao redor. As condições são extremamente severas e somente os habitantes mais resistentes, como os ursos polares, conseguem sobreviver. A vila em si tem algumas das estruturas mais setentrionais do mundo, incluindo cinemas, uma loja de kebab, um hotel, uma biblioteca, uma loja de bebidas e um supermercado. No entanto, viver nessa colônia e se aventurar na natureza são duas coisas completamente diferentes, dados os perigos presentes como ursos polares famintos, avalanches repentinas e congelamento inesperado. É por isso que os turistas que viajam para cá devem ser exatamente cautelosos e até mesmo obter autorização especial e seguro de resgate antes de sair. A colônia de Svalbard também tem algumas regras estranhas a serem seguidas pelos residentes e visitantes. Por exemplo, é proibido morrer lá, porque o solo é permafrost e não há lugar para enterrar e decompor o corpo. Apenas 10% da terra pode suportar a vegetação. Também é proibido dar à luz no local, e qualquer pessoa que esteja grávida deve retornar ao continente antes da data prevista para o parto. Gatos não são permitidos, pois podem perturbar o ecossistema local de pássaros, e armas de fogo são obrigatórios para qualquer pessoa que saia do vilarejo. A aurora boreal pode ser vista aqui em plena luz do dia, e durante 3 meses do ano. O vilarejo enfrenta 24 horas de escuridão total. Em suma, o vilarejo Svalbard é singular, perigoso e fascinante, assim como a própria Antártica. É certamente um lugar único para se visitar, mas por sua própria conta em risco. Número 12. A geleira The Waits na Antártica, também conhecida como geleira do juízo final, é um fenômeno natural preocupante com consequências potencialmente catastróficas para o planeta. É uma geleira enorme, quase tão grande quanto a Flórida, que já contribui com 4% do aumento global do nível do mar. Todos os anos, ela despeja 50 bilhões de toneladas de gelo no oceano, um número simplesmente impressionante. A comunidade científica está cada vez mais preocupada com o fato de a geleira The Waits pode causar mudanças climáticas significativas em todo o mundo. Os cientistas temem que a geleira possa se tornar uma bomba relógio, capaz de explodir qualquer momento e causar grandes mudanças globais. Os dados mostram que a geleira está derretendo rapidamente a cada ano, com consequências de longo alcance para a Antártica como um todo. A geleira The Waits está localizada em uma região extremamente inacessível e inóspita, onde a temperatura é extremamente fria e as condições de vida são extremamente difíceis. É uma região onde apenas os animais mais resistentes conseguem sobreviver, como os ursos polares. Para os cientistas, é importante estudar essa região para entender melhor o impacto do derretimento do gelo sobre o meio ambiente e a biodiversidade. Para isso, os cientistas enviaram um robô de exploração subaquática chamada de Ice Van,
para perfurar o interior da geleira e detectar padrões de derretimento. O que eles descobriram foi extremamente preocupante. A geleira derrete mais rapidamente em torno das partes com rachaduras profundas, o que significa que, como um vidro, o conjunto pode se quebrar em um ponto. Essa rachadura também pode causar o colapso de geleiras menores próximas, adicionando rapidamente uma quantidade excessiva de gelo ao oceano. Os cientistas temem que esse derretimento rápido do gelo possa elevar o nível do mar em quase 3 metros, o que significa que muitas áreas atualmente habitadas ficarão submersas, sem mencionar o fato de que isso causará mudança maciça no clima, acabando com muitas formas de vida e da Terra. Número 13. Há uma cidade abandonada no Ártico que dá a impressão de que seus habitantes a abandonaram repetidamente. Ainda há pratos na cafeteira, equipamentos de mineração foram deixados espalhados. Casas e móveis parecem ter sido usados recentemente. É como se a cidade inteira tivesse largado tudo naquele dia e ido embora, para nunca mais voltar. A cidade se chama Pyramiden e está localizada em uma ilha remota entre a Noruega e o Polo Norte. Pyramiden já foi uma cidade minerada desenvolvida pela União Soviética na década de 1930. A cidade incluía tudo, desde hospitais, campos de futebol, pubs, casas, escolas, pianos, quadras de basquete e até mesmo uma estátua de Lenin. Os russos investiram muitos recursos na construção e manutenção dessa cidade minerada de carvão, que era um símbolo de seu domínio e presença na região do Ártico. Mas o trabalho foi interrompido na década de 1990, quando a demanda de carvão caiu e a cidade deixou de ser lucrativa. Os investimentos começaram a diminuir e os residentes que moravam lá logo perceberam que não havia esperança para essa solitária cidade do norte e começaram a migrar para outros locais. Os últimos habitantes deixaram Pyramiden em 1998, pondo fim a uma era importante na história da cidade e da região do Ártico. Hoje a cidade é como um lugar congelado no tempo, um vislumbrante da era União Soviética e de como era o mundo naquela época. Tudo está em seu lugar, como se os moradores pudessem voltar a qualquer momento para retornar suas vidas. Mas esse não é o caso. Há mais de 20 anos, a Pyramiden existe hoje como uma cidade abandonada, sem sinais de vida, além das visitas ocasionais de ursos polares. No entanto, apesar de seu abandono, a cidade ainda atrai muitos visitantes todos os anos, atraídos por sua história e beleza pitoresca. As autoridades norueguesas recuperaram o controle da cidade em 2007 e começaram a restaurá-la e transformá-la em um destino turístico. Hoje é possível visitar Pyramiden, hospedar-se no hotel reformado, saborear uma refeição no restaurante, passear pelas ruas e descobrir a fascinante história dessa cidade abandonada do Ártico. Número 14. Tanques Kharkov. Não há fim para as variações de veículos terrestres que os seres humanos criaram, mas apenas alguns foram construídos para operar e sobreviver em ambientes adversos, como as regiões polares geladas. Embora a tecnologia moderna tenha criado robôs e outros veículos utilitários para esses ambientes nos últimos anos, no passado existiam apenas 2 veículos para realizar a missão de explorar essas regiões. De fato, um dos veículos não conseguiam durar muito tempo, e o único a fazer a viagem e sobreviver por anos foi o Kharkov-Shankar da União Soviética. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia queriam conquistar o terreno árido do Antártico, na esperança de avançar em suas pesquisas científicas. Os Estados Unidos construíram o Arctic Snow Cruiser na década de 1930, que infelizmente não funcionou muito bem devido a problemas com os pneus. O tanque Kharkov, no entanto, era uma história completamente diferente. Esse gigantesco veículo foi construído na década de 1950 para sobreviver às condições mais extremas do mundo, capaz de operar em temperaturas de menos de 50 graus Celsius, graças ao isolamento pesado. O veículo de 3,35 metros de altura, 4,26 metros de largura e 8,53 metros de comprimento foi baseado no trator de artilharia pesada T-800, que era um trator modificado que usava o chassi e o sistema de propulsão do tanque T-54 em vez de rodas. Ele tinha esteiras como um tanque para ajudá-lo a se locomover na neve e no gelo. O interior era nada menos que um trailer moderno com tudo, desde cozinha, quarto, banheiro, vestíbulo, sistema de aquecimento, cabine de comando para o motorista e o navegador, além de um laboratório oficina. Imagine o trailer do Breaking Bad, mas mais avançado e potente, e no Ártico.
Era como um apartamento estúdio que poderia acomodar vários membros. Em 1959, 3 navios tanque Schenker totalmente equipados fizeram a impossível viagem de 2.700 quilômetros até o Polo Ártico, algo com que o Snow Cruiser americano só podia sonhar na época. Mais tarde, o tanque Kharkov foi atualizado com versões mais novas. Esse impressionante veículo foi uma daquelas invenções cruciais que ajudaram a humanidade a avançar, possibilitando a exploração e o estudo dos ambientes hostis do Ártico. Número 15. As regiões polares são conhecidas por seus fenômenos estranhos, e há um particularmente interessante que ocorre nas superfícies geladas da Antártica. Pequenos buracos cilíndricos dão ao gelo a aparência de um enorme bloco de queijo Cortet. Eles são chamados de buracos criocanite e variam de alguns centímetros a 2 metros e podem ter vários metros de profundidade no gelo. Crio significa gelo e conites significa poeira. Esses buracos cilíndricos estão cheios de águas e são criados quando sedimentos de pequenas pedras, micróbios e cinzas vulcânicas se formam na superfície do gelo. Os sedimentos circulares escuros absorvem o calor do sol e começam a derreter o gelo à medida que cai mais fundo. O buraco deixado para trás é preenchido com água e se torna um ecossistema em miniatura. No inverno, a parte superior do buraco é transformada por uma camada de gelo para preservar a água e seu conteúdo no interior. Cada buraco de croconita é um mundo diferente de micróbios e micro-organismos, um ambiente único em um habitat, que pode ser completamente diferente do outro ao lado. Micro-organismos de todo o mundo podem ser encontrados nesses pequenos ecossistemas, o que se torna um dos mecanismos mais fascinantes da natureza. Uma exposição de vida pode aparecer aparentemente no meio do nada, e com tanta variação e até mesmo bactérias. Algas e insetos podem viver lá, quando o gelo que hospeda o buraco de croconites derrete. Os micróbios são liberados no solo abaixo, onde podem colonizar e se espalhar ainda mais. Essa criatura está presa há anos. Clique aqui no vídeo para saber mais. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.